Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral extremamente importante pra gente, dado, estatística, que chama atenção, que valoriza a trajetória de Ronaldo, mas sobretudo do conjunto do Bahia de maneira geral. Estatística aí da RD Scores que traz que o Bahia é o segundo clube da Série A com mais jogos sem sofrer gols desde 2025. E olha que o Bahia teve muitos jogos disputados. O Flamengo está em primeiro lugar com 42 jogos sem sofrer gols, o Bahia em segundo com 39. Apesar de começar a temporada de 2026 sofrendo gols, né? Mesmo tendo o melhor ataque, sendo um time invicto ainda na temporada, o Bahia realmente já sofreu mais gols do que o habitual. Até aqui, ainda assim, a gente percebe um certo equilíbrio ao longo dessa trajetória. Eu acho que o fato de ficar revezando as equipes aí, utilizando o sub-20 barra reserva no Campeonato Baiano também acaba pesando, mas de maneira geral, uma campanha consistente do Bahia até aqui no Brasil, mostrando aí a sua força, mostrando aí o seu poder. Meus amigos, vamos trazer aqui mais uma parte da entrevista de Felipe Freitas, técnico do nosso time feminino. João Silvino pergunta: enquanto o principal representante nordestino na Série A1, o que você enxerga como principais desafios do Bahia nessa temporada? E quais são os caminhos a equipe precisa seguir para dar um passo a mais e brigar por feitos maiores nesse Brasileirão? Os desafios são grandes. Ainda há uma diferença muito grande entre o orçamento do futebol feminino do Bahia para o orçamento do futebol feminino de alguns outros clubes. Então, esse foi nosso maior desafio, é como investir de uma maneira muito sábia e pontual dentro dessa janela para que o elenco conseguisse ficar ainda mais competitivo. Um outro desafio que existe é um desafio geográfico. A distância, o Brasil é um país continental, então isso atrapalha bastante. Então, já conseguimos alguns avanços. Hoje jogar, por exemplo, em Pituaçu com a nossa casa ajuda bastante pela proximidade de onde nós estamos, e é algo que os confrontos desse ano eles vão fazer bastante diferença. Nós tivemos alguns jogos o ano passado, por exemplo, indo 2 vezes para o Rio Grande do Sul, então é atravessar praticamente o continente. Esse é um outro desafio. O terceiro desafio, que eu acho que já cai na sua outra pergunta, é fazer com que todos dentro da instituição, de staff e atletas, entendam que, independente de qualquer desafio, nós precisamos nos reinventar diariamente. É o que a gente tem feito, tem treinado muito, para que as atletas estejam prontas para as necessidades que o jogo vai trazer e para as necessidades competitivas. Então, a gente tem pego todos os desafios, todos os obstáculos e transformado em motivação, transformado em uma forma disso nos elevar para um patamar maior. Pergunta de Igor Sacramento: visando quebrar essa sequência ruim contra o Cruzeiro, diante das características do adversário, quais foram os principais ajustes estruturais trabalhados, tanto ofensivamente quanto defensivamente? Igor, permita-me divergir um pouco dessa sua abordagem. Se você analisar a sequência ruim simplesmente como resultado final, de fato, ela existe. Agora, se a gente começa a analisar que foram jogos, os dois, por exemplo, que nós, primeiro jogo na Copa do Brasil, que ainda era o início competitivo, o início de uma Série A, e a gente compete, sai à frente do placar e depois acaba perdendo aí, a gente sai à frente, o gol estava impedido, legalmente impedido, e aí toma um gol. E no outro jogo, que foi lá em Belo Horizonte, a gente joga bem de igual para igual e toma um gol no acréscimo do acréscimo, ou seja, já tinha passado o tempo, ainda com uma atleta lesionada em campo, por não ter mais substituição. Eu não concordo com esse olhar de ter sido tão ruim. É óbvio que a gente quer ganhar sempre, mas a gente tem estudado bastante o Cruzeiro, como outras equipes, e a ideia foi corrigir esses erros. Alguns de falta de atenção, alguns erros associados a melhor entendimento de entrada de terço, de como finalizar, como neutralizar um pouco mais a equipe adversária. Então essas correções elas são feitas e foram feitas ao longo do ano. É importante ressaltar que o Cruzeiro, como eu falei anteriormente, chegou como vice-campeão brasileiro. Então não foi qualquer time, entendam isso.
e a gente vai competir de igual para igual como todos, como foi com o Cruzeiro, como fizemos nas quartas contra o Corinthians, entre outras equipes. Então eu acredito que a gente já tem corrigido isso já no próprio ano anterior e espero que a gente consiga aplicar ainda um jogo melhor para colher um resultado ainda melhor. Aí, rapaziada, tô bem esperançoso aí com relação ao desempenho do time feminino do Bahia nesta temporada de 2026, assim como aparentemente também o técnico Felipe Freitas. Nossa equipe também mandou questionamento, né? Especificamente nosso querido Douglas Santana, o Preto Tricolor, e a gente já trouxe aqui no canal. Outro destaque de outra coletiva é a de Abel Ferreira, com a opinião aí do Rai Monteiro, que fala o seguinte: eu concordo 1.000.000% aí sobre o horário dos jogos. Essa última que inventaram domingo às 8h30 da noite não existe. Isso pode ser bom para muita gente, menos para quem joga, trabalha e vai ao estádio. Não deveria existir esse horário. Pois bem, quem trouxe essa reivindicação de maneira justa, né? Eu já vim aqui algumas oportunidades falar que a Abel passou do tom em determinada coletiva, que foi desnecessário agir dessa maneira e tudo mais, mas essa reivindicação dele aqui é mais do que justa, né? Ele fala sobre essa questão dos horários e sobre a intervenção necessária da CBF. Com atenção, pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar a casa às 4 da manhã, porque nós não vivemos num país, nós vivemos num continente, não vivemos num país onde temos que viajar muito e daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez. Depois, se a Globo e quem transmite jogos quer ver sempre os melhores jogadores em ação, temos que criar condições para isso. Acho que é uma das lutas que nós devemos ter. Acho que a CBF já está a entender que é a necessidade de reduzir jogos, e isso é bom. E agora é necessidade de nós termos atenção aos horários dos jogos, porque se vamos jogar contra o Remo e passar 2 dias temos jogo, como é que eu vou recuperar a equipa? Como é que eu vou ter estes jogadores inteiros para jogar no próximo jogo? Eles vão jogar, e se eu arriscar, estou sujeito a ficar sem 2 ou 3, como ainda ficou hoje o Internacional sem um zagueiro que se lesionou. Portanto, é outra coisa que eu desafio a organização de futebol brasileiro a ter atenção aos horários. Mas sempre foi assim. Eu entendo que sempre foi assim. Estou a dizer que se queremos dar passos em frente, se queremos valorizar tudo aquilo que todos nós fazemos, porque quando falamos, eu há um bocado estava a falar com um colega teu sobre o futebol brasileiro. Quem é o futebol brasileiro? O futebol brasileiro sou eu, és tu, somos nós, são os torcedores, é a CBF, é a Globo, é quem transmite o futebol brasileiro, somos todos nós. Pois é, meus amigos, a gente entende os anseios, né, da TV, né, não se limita à Globo, existem outros meios de transmissão também, outras emissoras e tudo mais. A gente sabe como é que funciona esse processo, realmente é complicado, entregas comerciais, etc, 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 etc. Mas assim, temos que pensar no espetáculo, né, na alta performance, e o descanso mínimo é mais do que prudente. Muitas vezes a gente vê os caras jogando 9h30, aí o jogo acaba 11h30, eles saem do estádio depois de meia-noite, chegam em casa já 1 da manhã, tem um processo de recuperação física, né? Pô, o cara corre mais de 10 km na partida, não é normal assim. E aí no dia seguinte de manhã o cara já tem que estar no CT. Imagina no caso do Bahia, que o CT fica quase 2 horas. Sacou? O cara tem que acordar 6, ele mal dorme. Isso tudo é danoso para poder ter uma alta performance nos jogos. O Bahia vai conseguindo equilibrar ainda porque utiliza a molecada da base e os reservas nos jogos do Campeonato Baiano e tal, mas vai chegar um momento que vai esguelar, porque não vai ser baiano e brasileiro acontecendo em paralelo, vai ser Libertadores e Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, e aí vai começar a ficar mais complicado. Reivindicação justíssima de Abel, que eu corroboro. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e traz a sua opinião. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?